Uhum. Sim, excelente. Nossa, o que falar, né? O senhor está dando uma aula aqui. Eu vou fazer a última pergunta. Gente, quem tiver pergunta, faz que o tempo está acabando. Como ter uma carreira de sucesso com tanta concorrência? O senhor já falou, deu várias dicas aí, mas para a gente fechar, o que o senhor fala hoje aí, né, dessa trajetória, dessa experiência, vivência do senhor? Que o senhor tem uma carreira de sucesso e com certeza teve concorrentes, teve pessoas que concorreram à vaga ou que estavam no mesmo patamar. Como é que é isso? Como é que a gente se destaca hoje? Eu começo dizendo o seguinte: o maior concorrente de mim sou eu mesmo. Uhum. Eu sou o maior concorrente. Os demais são meus colegas, meus amigos. Então, elas podem, no caminho da nossa carreira, das minhas escolhas, eu tive que fazer, abandonar algumas coisas, né? Uhum. Abdicar é a palavra, né? Abdicar de alguns fatores para poder chegar vivo até hoje aqui, passado mais de 20 anos. Né? Então, são escolhas. Então, o maior concorrente é eu mesmo. Gerenciar a Uhum. minha emoção, gerenciar a minha família, gerenciar o tempo de estudo, o tempo que eu tenho que permanecer no hospital e não adoecer, né? Não Uhum. adoecer mentalmente, porque fisicamente eu tenho saúde de leão, mas Uhum. emocionalmente a gente pode sofrer abalos por conta da perda de um colaborador, pela perda de uma criança. Hoje eu me sinto muito mais fortalecido, mas lidar com uma situação de perda, de morte, para mim era muito danoso, porque imagina, um profissional de terapia intensiva pediátrica, e eu tenho uma filha que vai completar 18 anos esse ano, então você tem que não que a coisa assim, eu estou aqui antes que eu era pai. Minha filha vai Uhum. completar 18 anos, né? Acabou de fazer a primeira prova dela do Enem, né? A primeira etapa. Então, quando chegava uma criança aqui na mesma faixa etária, eu sofria muito, porque todo mundo olhava para mim e achava que eu era um cara durão. O que eu Uhum. fazia? As pessoas não perceberem. Eu me retirava e desmanchava em choro. Aí depois eu voltava, né? Mas eu nunca abandonei o barco. Né? Mas para manter dentro da carreira, eu crio certos, eu uso, né? Como diz Maria Tereza, que é uma amiga médica psiquiátrica, médica do trabalho e clínica geral, ela assim, Rafael, tu é cheio de ferramentas. Exatamente. É as ferramentas que fazem com que eu não adoeça e não tenha problemas com as minhas mazelas, com os meus pensamentos. Então, o que eu faço? Qual é a dica? Saia da zona de conforto, se Uhum. movimente, não entre em conflito. Né? Você é o seu maior concorrente. Os demais vão seguir os seus passos. Os demais vão seguir os Uhum. seus passos. Então, eu escolhi, quando eu era simplesmente graduado, eu olhava assim, nossa, eu preciso me especializar. Me especializei exatamente naquilo que é mais importante, cuidar de criança. Eu fiz saúde pública para ter uma visão maior do que é a esfera pública. Foquei na saúde da criança, até hoje, focado na saúde da criança. Não satisfeito, eu peguei e falei assim, eu peguei uma patologia, né, trabalhei muitos anos, coordenei a serviço de somoterapia aqui do nosso serviço, substituí a ilustríssima professora Donata, né, professora Donata. A Donata é uma estomoterapeuta de reconhecimento internacional, que aposentou após mais de 30 anos no nosso serviço. Quanto contribuiu para esse serviço e quanto contribuiu para a humanidade. E aí eu peguei uma patologia e fui estudar para a minha dissertação de mestrado. E aí eu falei assim, nossa, que mundo fantástico. E como tão pequeno nós estamos, e continuamos pequenininhos, então eu falei, rapaz, eu vou dar conta disso. Até chegou o dia da defesa pública da dissertação, né? Que estava lá outros companheiros, amigos, médicos, cirurgiões pediátricos, o grandioso professor doutor Luiz Gonzaga Freitas Filho, um Uhum. ótimo cirurgião pediátrico com passagem por Harvard, que é o cara, eu falo que é um Uhum. cara desse tamanho, não tem nem 1,60 m, mas é um homem de um coração, e ele era a banca da minha dissertação, do mestrado.
Aí, quando foi quase 3 horas de arguição, recebi com lágrimas nos olhos o título de mestre em medicina materna infantil. E aí eu vi que eu poderia contribuir mais. Resolvi estudar, fui procurar o pessoal da Santa Casa para dar continuidade, né? Continuidade na faculdade de medicina, porque eu sou muito ligado ao grupo de medicina, eu gosto de doença, né? Patologias, não, porque eu não fico só na assistência. Eu resolvi ir lá para o professor Carlos Lacan, que é um endocrinologista, é o chefe da endocrinologia. Aí ele falou assim, rapaz, eu não consigo te ajudar, não, esse negócio é muito complexo. Mas vê lá com os meninos lá da Escola Paulista, tal, se eles podem te ajudar. E lá eu fui. Fiquei lá como aluno especial um tempo, aí eu vi que a coisa estava meio... Né, as colegas estavam fazendo outra sugestão, baixei lá na medicina. Né? Procurei lá o professor, doutor nutrólogo, doutor Fábio Ancona Lopes. Aí ele falou, rapaz, e aí nós desenvolvemos outro trabalho até chegar aí ao doutoramento, né? Então, quer dizer que para você se manter vivo, você precisa buscar sair da zona de conforto, estar antenado das oportunidades. Ontem mesmo, um enfermeiro chamado Anderson, aqui da região de Guaianazes, eu vi que ele mora da região de Guaianazes, e perguntou, professor Laércio, o senhor acha legal ir para Manaus? Tanto eu como o Laércio falamos, não é momento para ir para Manaus agora. Você que nos assiste e nos prestigia aqui, momento é de piedade, é que nós possamos ir para Manaus fazer uma força-tarefa voluntariamente. Nesse momento, eu não vejo como um momento de empregabilidade para ninguém. Tá? A gestão pública de Manaus é diferente de São Paulo. Existem muitos conflitos lá. Quando isso acabar, que nós tivermos um platô de imunização, aí, que nós chamamos de imunização de rebanho, aí sim, Anderson, nós podemos pensar em migrar para Manaus, para falar de ciência e saúde. Então, para manter-se ativo, nós precisamos mudar os nossos comportamentos, refazer os nossos compromissos, reafirmar as nossas alianças e manter-se esperançosos. E, como eu falei com a professora Camila, né, Camila Oliveira, uma grande parceira do Vale do Paraíba, ela me fez uma pergunta ontem, eu vou repetir aqui a minha fala. Camila, alguns momentos da vida nós precisamos ser surdos para aquilo que os nossos pares estão falando. Porque, queira ou não queira, são pessoas que têm o mesmo conflito de interesse. Quando tem conflito de interesse, eu preciso sair, ter um distanciamento e fazer uma análise mais ampla da situação e não tomar uma atitude ou aquilo como certo ou errada como certo. Porque a fala do outro é interesse dele. Então, faço uma análise. Nossa, assim, olha, o que eu posso dizer, né? Foi mais do que uma live, foi uma aula. Falar com o doutor, professor, é assim, né? O negócio sai do eixo e é extraordinário. Não tem nada anotado. Eu falei, olha... E isso que é rico, né? É assim, não é decorado, é a sua experiência, a sua história, é aquilo que você viveu e que agregou e tem agregado valor, né? Então eu gosto muito da palavra propósito e legado, porque é o que a gente deixa na vida do outro quando você é uma referência, né? Então, gratidão por ser essa referência na enfermagem, né? Na vida de muitas pessoas que acompanham, que fizeram aula com o senhor, que fazem, que participam. Gente, quando acabar aqui a live, eu vou colocar lá nos meus stories o canal do professor para vocês seguirem ele, todos os canais, eu vou colocar lá, vou marcar o professor, porque é muito importante. Essa parte que a gente precisa de conhecimento, de crescimento profissional, não é só quem acabou de se formar. Isso é para sua carreira, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, é para carreira, é para o resto da vida, né? É aquela coisa, né? Nós andamos pelo Brasil todo, né? E alguns países da América Latina. E o meu papel é esse, é o divisor, né, de águas, né? Então, me sinto muita vontade de levar a palavra a qualquer pessoa. A pessoa mais simples é uma pessoa muito mais intelectuada. Então, o nosso curso de aprimoramento, ela é pautado não só na parte científica, mas também pautado
no reconhecimento que o outro tem importância. Por exemplo, lá na cidade, no estado de Santa Catarina, nós trabalhamos com enfermeiros, trabalhamos com médicos, trabalhamos com farmacêuticos da área oncológica. Levamos lá um curso inovador, né? Não é novo a técnica, mas é um curso inovador para aquela região, assim como nós estamos trabalhando aqui em São Paulo. Então, ter responsabilidade e falar por igual como é lidar com o fator saúde e doença em determinadas situações, como é utilizar outros mecanismos para ofertar a terapia infusional ou intravenosa quando o paciente tem um sistema vascular comprometido, abalado. Então, ter essa expertise, né, e clareza e manejo, né? Eu sou baiano, né? Nasci na Bahia, sou paulista de adoção, mas eu mantenho o gingado baiano, né? A facilidade e a leveza de lidar com todo mundo. Aí tem uma pergunta aqui embaixo, o que você está dizendo? Ah, tem, ó. A Michele pergunta assim, ela quer saber, com a visão do senhor, se ela reside em um lugar muito distante da empresa onde é que ela está concorrendo ou ela quer concorrer, isso é ruim? Tem tempo limite que o gestor avalia para contratar? Olha, depende muito qual é a responsabilidade social que essa instituição tem. Porque isso não é um fator negativo, tá? Mas, logisticamente, falando no grande centro como São Paulo, por exemplo, vou te dar uma dica, vou dar um exemplo aqui. Você mora em Arujá e quer concorrer com uma vaga em Itapecerica da Serra. São dois extremos. Então, ela vai analisar, não que você não tenha as competências, que você não tenha as habilidades e não possa crescer dentro do contexto, mas ela também vê, o gestor, o recrutador, ele também vê aqui a qualidade que vai ser comprometida. Porque, olha só, se você sair de Arujá para sair de Itapecerica da Serra, você vai ter que sair às 4 horas da manhã para pegar o plantão às 7. E quando você sair às 19 horas, o plantão lá no Itapecerica da Serra, antes, né, começava às 8 até às 20. Que horas você vai chegar na sua casa? Então, a gestão também, recrutador e departamento de pessoas, ela precisa entender que no processo de pessoas, gerenciamento de pessoas e assistencial, o colaborador precisa ter sono, repouso e recreação para manter-se saudável mental, fisicamente. É isso. Então, muitas vezes é benéfico você ter um honorário, um salário menor, mas dentro do seu município. Porque o deslocamento ele é muito grande hoje. Então, você passa mais tempo fora do contexto familiar e mais tempo dentro das organizações. Mas isso, ao longo prazo, é prejudicial. É muito prejudicial. Pra você ter uma ideia, eu falei de 2 cidades. É mais rápido você sair hoje de São Paulo e ir para Jundiaí do que sair de São Paulo e ir para Guarulhos. Sim. Pense nisso. E fico à disposição lá no meu canal. Me mande um direct. Eu estou aqui como a professora Débora Flores, está aqui para lhe orientar. Gratidão.